Já imaginou um lugar onde o tempo parece dançar conforme a música do carnaval? Onde homens vestem panos da costa com a mesma naturalidade com que vestimos uma camisa do Flamengo? E onde os ônibus se transformam em verdadeiros trios elétricos, levando a alegria para cada canto da cidade? E se eu te contasse que esse lugar não é fruto da imaginação de um escritor de novelas, mas sim uma nação insular real, escondida nas profundezas do Oceano Pacífico, pronta para te surpreender com tradições tão singulares que farão você questionar tudo o que acreditava saber sobre o funcionamento das sociedades? Bem-vindos a Samoa, a ilha que desafia a lógica, quebra paradigmas e cria suas próprias regras de convivência. Não se trata apenas de mais um paraíso tropical com praias de areia branca e coqueiros. É um local onde costumes milenares se entrelaçam com a vida moderna de maneiras que te deixarão de queixo caído. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta sobre Samoa. As revelações mais impactantes se escondem à vista de todos, no cotidiano de seu povo. Antes de mergulharmos nessas curiosidades surpreendentes que mudarão sua perspectiva sobre o mundo, faça um pequeno favor para o seu camarada aqui. Deixe seu like se você está pronto para expandir seus horizontes e inscreva-se no canal, porque, acredite em mim, depois de descobrir o que estou prestes a compartilhar, você vai querer saber sobre cada maravilha escondida neste planeta. Solte um comentário com o número 4 se você está assistindo agora, porque eu quero saber quantos de vocês estão preparados para essa jornada rumo ao extraordinário. Vamos começar com algo que vai virar sua percepção da realidade de ponta cabeça. Em Samoa, o fim de semana não começa no sábado, nem sequer na sexta-feira. O fim de semana samoano começa na tarde de quinta-feira e se estende até o domingo. Sim, você ouviu direito. Enquanto o resto do mundo está ralando na quinta e na sexta, os samoanos já estão no clima de dolce far niente. E não se trata apenas de preguiça ou de tirar um tempo extra de folga. Esse cronograma peculiar deriva de seu profundo respeito pelo tempo em família e pelas obrigações tradicionais. O Fa Samoa, que significa o jeito samoano de ser, prioriza a família e a comunidade acima das ambições individuais no trabalho. Imagine só contar para o seu chefe em São Paulo ou no Rio de Janeiro que você vai folgar na quinta e na sexta, porque é quando o seu fim de semana começa. Mas esse fim de semana, ao contrário, é apenas a ponta do iceberg quando se trata das tradições que desafiam o tempo em Samoa. Aqui vai algo que vai dar um nó na sua cabeça. Samoa foi o último lugar da Terra a vivenciar cada dia, até 29 de dezembro de 2011. Nessa data, Samoa executou aquele que talvez seja o experimento de viagem no tempo mais audacioso da história da humanidade. Eles simplesmente apagaram o dia 30 de dezembro da existência. O país inteiro foi dormir no dia 29 de dezembro e acordou no dia 31 de dezembro. Literalmente, pularam um dia inteiro para saltar para o outro lado da linha internacional de data. Agora, em vez de serem os últimos a ver o pôr do sol, estão entre os primeiros a saudar cada novo dia. Passaram de 21 horas atrás de Sydney para 3 horas à frente. Isso significa que, neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, Samoa está vivendo no amanhã. Falando em viver de forma diferente, vamos falar sobre moda. Na maioria dos países ocidentais, se um homem aparece no trabalho vestindo uma saia, ele provavelmente enfrentaria, no mínimo, algumas sobrancelhas arqueadas. Mas, em Samoa, homens vestindo saias não apenas são aceitos, como é a norma. O lava-lava, uma vestimenta tradicional que se assemelha a uma saia, é usado por homens em todos os lugares, de repartições governamentais a igrejas, passando por encontros casuais na praia. Chefes importantes, empresários de sucesso e trabalhadores comuns usam essas vestimentas com orgulho. Não se trata de fazer uma declaração
ou desafiar normas de gênero. É simplesmente uma roupa prática, confortável e perfeitamente adequada ao clima tropical. A imagem de homens samoanos musculosos em lava-lavas floridos conduzindo reuniões de negócios sérias provavelmente causaria um curto-circuito no cérebro da patrulha da moda em Milão ou Paris. Agora, se você acha isso intrigante, espere até ouvir como os samoanos abordam o transporte público. Esqueça tudo o que você sabe sobre viagens de ônibus enfadonhas e silenciosas, onde todos ficam olhando para seus celulares. Em Samoa, os ônibus são verdadeiros festivais itinerantes, discotecas móveis e galerias de arte, tudo em um só. Não são aqueles ônibus urbanos padrão. Cada um deles é pintado à mão em cores vibrantes, com desenhos exclusivos que vão desde imagens religiosas a personagens da Disney, passando por padrões tradicionais polinésios. Os nomes desses ônibus são obras de arte por si só, com títulos como Jornada Abençoada ou Sonho Insular, exibidos com orgulho na frente. Mas o banquete visual é apenas o começo. No momento em que você entra em um ônibus samoano, é atingido por uma avalanche de som. Reggae, pop insular, música gospel ou melodias tradicionais samoanas explodem dos alto-falantes em volumes que violariam as leis de zoneamento de ruído na maioria das cidades. Os ônibus não têm janelas nas laterais, apenas o ar livre fluindo, carregando o aroma de flores tropicais misturado com fumaça de diesel e a brisa salgada do oceano. Luzes de LED piscam no ritmo da música, transformando seu trajeto matinal em uma experiência de boate. E aqui está o pulo do gato. Não há rota ou horário fixo. O ônibus vai para onde os passageiros precisam ir. O sistema de pagamento também vai te surpreender. Não há máquina de bilhetes, leitor de cartão ou caixa de tarifas na frente. Em vez disso, você simplesmente passa seu dinheiro de mão em mão através do ônibus lotado até que ele chegue ao motorista. Seu troco volta da mesma forma, através de uma corrente humana de mãos prestativas. É um sistema construído inteiramente sobre confiança e cooperação comunitária. Tente explicar isso para alguém acostumado com catracas de metrô e cartões de transporte. Mas os ônibus samoanos representam algo muito mais profundo do que apenas transporte colorido. São uma metáfora perfeita de como Samoa encara a vida. Pegar algo mundano e transformar em uma celebração. Transformar a necessidade em alegria. Tornar o ordinário extraordinário. Essa filosofia se estende a todos os aspectos da cultura samoana, incluindo a forma como lidam com relacionamentos e casamento. Aqui está um fato que fará você repensar tudo o que sabe sobre dinâmica de relacionamentos. Em Samoa, esquecer o aniversário de sua esposa não é apenas falta de consideração, é praticamente um crime contra a cultura. A tradição samoana coloca o aniversário da esposa como a celebração mais importante em um casamento, ainda mais significativa do que aniversários de casamento ou o aniversário do marido. Espera-se que os homens se esmerem, organizando festas elaboradas, preparando banquetes especiais e cobrindo suas esposas de atenção e presentes. Toda a família extensa se envolve, com os preparativos às vezes começando semanas antes. Um homem samoano que esquece o aniversário de sua esposa pode muito bem arrumar as malas e se mudar para uma ilha diferente. Essa reverência pelas esposas se estende à forma como a cultura samoana vê as mulheres em geral. Ao contrário de muitas sociedades tradicionais, onde os papéis das mulheres são restritos, as mulheres samoanas detêm poder e respeito significativos. Elas podem se tornar matai, ou chefes, liderando aldeias e tomando decisões importantes. Possuem terras, dirigem empresas e suas opiniões têm peso em assuntos familiares e comunitários. O equilíbrio entre honrar a tradição e empoderar. As mulheres criam uma dinâmica social única que desafia os estereótipos sobre as culturas das ilhas do Pacífico.
Falando em desafiar estereótipos, vamos falar sobre imagem corporal. Em um mundo obcecado por magreza e corpos esculturais de academia, Samoa adota uma abordagem completamente diferente. Aqui, ser maior é, na verdade, considerado atraente e um sinal de prosperidade. O ideal de beleza samoano celebra figuras mais cheias, tanto para homens quanto para mulheres. Não se trata de promover estilos de vida pouco saudáveis, mas sim de aceitar e celebrar diferentes tipos de corpo. A cultura samoana reconhece que sua constituição genética tende a corpos maiores e mais fortes, perfeitamente adaptados ao seu ambiente e estilo de vida. Enquanto as pessoas em Los Angeles sobrevivem à base de smoothies de couve e contam cada caloria, os samoanos estão desfrutando de banquetes e celebrando seus tipos de corpo naturais. E quando digo banquetes, quero dizer banquetes. O tradicional umu samoano não é apenas uma refeição, é um evento que pode alimentar uma aldeia inteira. Imagine isto: um buraco cavado no chão, preenchido com pedras vulcânicas aquecidas pelo fogo até brilharem em brasa. Porcos inteiros, galinhas, peixes, taro, fruta-pão e paluzame, que são folhas jovens de taro assadas em creme de coco, são envolvidos em folhas de bananeira e colocados sobre as pedras quentes. O buraco é coberto com mais folhas de bananeira e pano velho, depois enterrado sob areia ou terra. A comida cozinha lentamente por horas, infundindo tudo com um sabor defumado e terroso que nenhum forno moderno consegue replicar. O umu não é apenas sobre cozinhar comida. É uma instituição social que reúne famílias e comunidades. Os homens normalmente cuidam do fogo e das pedras, demonstrando sua força e habilidade. As mulheres preparam a comida e as folhas de bananeira. As crianças ajudam onde podem, aprendendo as tradições que são transmitidas há milhares de anos. Quando o umu é aberto, o aroma que escapa é nada menos que celestial. A carne se desprende do osso, os vegetais ficam perfeitamente macios e tudo é infundido com a essência da terra e do fogo. Esta é a slow food levada à sua expressão máxima, fazendo com que o seu jantar de micro-ondas pareça um insulto ao conceito de comer. Mas aqui é onde fica realmente interessante. Você não pode simplesmente aparecer em um umu sem ser convidado. Mas, se você for bem-vindo a um, recusar comer é considerado extremamente rude. Os samoanos levam a hospitalidade a sério, e alimentar os hóspedes é um dever sagrado. Eles vão encher seu prato até o topo e encorajá-lo a comer mais, mesmo quando você já estiver satisfeito. A frase "coma, coma" em samoano soa como uma ordem amorosa que não admite discussão. Essa generosidade com a comida reflete um valor cultural mais profundo. Em Samoa, compartilhar não é apenas se importar. É essencial para a sobrevivência e a coesão da comunidade. Agora, se você quiser saber quem está solteiro e quem está comprometido nesses encontros, você não precisa perguntar desajeitadamente ou verificar se há alianças de casamento. As mulheres samoanas têm um sistema de comunicação não verbal brilhante que funciona há séculos. Se uma mulher usa uma flor atrás da orelha direita, ela está solteira e disponível. Flor atrás da orelha esquerda? Ela está comprometida. Este sistema simples, mas eficaz, elimina a confusão e aqueles momentos constrangedores de ela está ou não está, que assolam as cenas de encontros em todo o mundo. Mas aqui está a reviravolta que ninguém menciona. O tipo de flor e como ela é posicionada podem transmitir mensagens ainda mais sutis sobre níveis de interesse e status de relacionamento. Por favor, deixe um comentário abaixo me dizendo qual desses fatos te surpreendeu mais até agora. Você é do time fim de semana na quinta-feira ou acha que isso é levar o relaxamento longe demais? E, ei, se você está gostando de aprender sobre essas incríveis tradições culturais,
Aperte o botão de inscrição e toque o sino de notificação, porque estamos apenas começando com as revelações de tirar o fôlego sobre Samoa. O sistema de comunicação com flores nos leva a outro aspecto da cultura samoana, que remodelará completamente a forma como você pensa sobre espiritualidade e celebração. Samoa não é apenas uma nação cristã, é muito possivelmente o país mais devotamente cristão da Terra, com mais de 98% da população praticando ativamente o cristianismo. Mas aqui está o que o torna fascinante. Eles integraram perfeitamente suas antigas tradições polinésias em sua fé cristã, criando uma tapeçaria espiritual única que não existe em nenhum outro lugar do planeta. O domingo em Samoa é diferente de qualquer outro domingo. O país inteiro, essencialmente, fecha as portas. Não apenas lojas e restaurantes, mas praias, poços para nadar e até mesmo encontros privados são restritos. O silêncio é profundo. Você pode ouvir o canto harmonioso das igrejas flutuando pelas aldeias, criando uma trilha sonora etérea para o dia. As roupas brancas usadas por todos criam uma unidade visual que é de tirar o fôlego. Mas quebre essas regras de domingo e você pode se ver enfrentando o conselho da aldeia e pagando multas pesadas que vão diretamente para os fundos da igreja. No entanto, esta mesma nação profundamente religiosa hospeda alguns dos festivais mais vibrantes que você jamais experimentará. O Festival Teuila, realizado todo o mês de setembro, é 5 dias de pura explosão cultural. Imagine 3.000 anos de tradição comprimidos em uma única celebração. O Siva Afi, ou Dança da Faca de Fogo, fará seu coração disparar enquanto os artistas giram facas flamejantes em velocidades que parecem desafiar a física. Os movimentos contam histórias antigas de guerreiros e batalhas, mas com um elemento de perigo que as apresentações modernas raramente capturam. Um movimento errado e o dançarino pode ficar gravemente ferido, mas eles se apresentam com graça e confiança que vem de anos de treinamento começando na infância. Durante o Teuila, você testemunhará a coroação de Miss Samoa, mas este não é o seu típico concurso de beleza. As candidatas são julgadas por seu conhecimento da cultura samoana, sua capacidade de executar danças tradicionais, suas habilidades na preparação de alimentos tradicionais e sua dedicação à preservação do Fa'a Samoa. As demonstrações de tatau vão te deixar sem palavras. A tatuagem tradicional samoana, que cobre o corpo da cintura aos joelhos, leva semanas para ser concluída usando ferramentas tradicionais feitas de dentes de javali e cascos de tartaruga. A dor é excruciante, mas receber o tatau é um rito de passagem que conecta os samoanos modernos a seus ancestrais. Os padrões contam histórias de linhagem familiar, conquistas pessoais e jornada espiritual, tornando cada tatau um documento histórico vivo escrito na pele humana. E então há a cerimônia do Ava, muitas vezes chamada de Kava em outras nações do Pacífico. Esta não é apenas uma bebida, é tradição líquida. O preparo é arte performática, com movimentos e cantos específicos que não mudaram em milênios. Quando a taça de coco é passada para você, espera-se que você bata palmas uma vez. Beba tudo de uma vez e, em seguida, bata palmas 3 vezes. O líquido terroso e apimentado pode fazer sua boca adormecer. Mas você está bebendo história, participando do mesmo ritual que os chefes samoanos realizam há milhares de anos. Agora, deixe-me contar sobre uma maravilha natural que vai fazer você questionar se ainda está no planeta Terra. A trincheira oceânica. Tousua é basicamente o que acontece quando a natureza decide se exibir. Imagine um buraco enorme no chão, com cerca de 30 metros de profundidade, cheio de água turquesa cristalina conectada ao oceano através de tubos de lava subterrâneos. Para acessar esta piscina natural, você precisa descer uma escada que faria os acrofóbicos desmaiarem só de olhar para ela.
Os degraus de madeira estão desgastados e lisos por milhares de mãos e descem direto para o que parece ser o segredo mais bonito da Terra. Uma vez na água, você está nadando no que os moradores chamam de portal para o submundo, onde dizem que espíritos antigos se movem entre o nosso mundo e o próximo. Mas Tosua é apenas uma das maravilhas geológicas de Samoa. Os buracos de Alofaaga, literalmente, tirarão o seu fôlego. Quando as ondas batem nos tubos de lava ao longo da costa, a água é lançada a até 60 metros no ar, com uma força que faria qualquer um se encolher. Para apoiar este canal e ajudar a trazer mais vídeos como este, você pode deixar um valeu demais. É uma forma simples de mostrar sua gratidão e nos ajudar a continuar explorando as maravilhas do mundo. Então, da próxima vez que você estiver se sentindo preso na rotina, lembre-se de Samoa. Lembre-se de que existem lugares no mundo onde o tempo funciona de forma diferente, onde os homens usam saias com orgulho e onde os ônibus se transformam em festas sobre rodas. Talvez, apenas talvez, Samoa possa te inspirar a quebrar algumas regras, desafiar algumas convenções e criar suas próprias maneiras de celebrar a vida. Qual será a sua tradição samoana particular? A força da natureza se manifesta de maneiras surpreendentes em Samoa, como nos geysers marinhos de Taga, onde a brincadeira local é atirar cocos nas aberturas. A pressão da água lança os cocos a dezenas de metros de altura, como balas de canhão orgânicas. Turistas se reúnem para assistir ao espetáculo. Mas o que impressiona é que alguns moradores, com uma coragem questionável, posam para fotos ao lado dos buracos, calculando o tempo das ondas para não serem arremessados junto. Mudando de paisagem, imagine uma praia que desafia o conceito de paraíso tropical. A praia de areia preta de Aganoa não tem nada daquelas fotos de areia branca e mar azul turquesa. A areia é de um preto intenso, resultado de séculos de atividade vulcânica. Caminhar descalço durante o dia é quase impossível, pois a areia absorve o calor como uma placa solar. Mas, ao pôr do sol, a combinação da areia escura, a espuma branca das ondas e o céu alaranjado cria uma cena inesquecível. A lenda local diz que a areia preta são as lágrimas de uma deusa ancestral que chora por um amor perdido, e em noites tranquilas é possível ouvir seu lamento nas ondas. Para quem busca emoção, as rochas deslizantes de Papaseia são perfeitas. Escorregadores naturais, esculpidos pela água e pelo corpo humano ao longo dos séculos. Uma fina camada de algas cobre as rochas, tornando-as tão escorregadias quanto qualquer toboágua de parque aquático, só que sem salva-vidas ou regras de segurança. Você sobe, se posiciona no topo e se entrega à gravidade. A aventura termina com um mergulho em uma piscina natural. Crianças de 5 anos e avós de 70 se divertem como se não fosse nada, enquanto os turistas chegam com receio e saem, viciados na adrenalina. Para momentos de paz, a piscina da caverna de Piula oferece uma experiência quase mística. Uma piscina de água doce escondida dentro de uma caverna, ligada a outra por um túnel subaquático. A água é cristalina, permitindo ver os peixes nadando no fundo, e a temperatura é agradável, um refúgio do calor tropical. Nadar pelo túnel entre as piscinas exige prender a respiração por cerca de 10 segundos, mas a sensação ao emergir do outro lado é de ter descoberto um mundo secreto. Os moradores acreditam que as águas têm propriedades curativas e grávidas costumam nadar ali para garantir um parto tranquilo e um bebê saudável. A economia e o estilo de vida de Samoa também são surpreendentes. Apesar de ser um país insular pequeno, Samoa tem uma abordagem interessante ao equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Muitos samoanos trabalham no exterior, principalmente na Nova Zelândia, Austrália e nos Estados Unidos, enviando dinheiro para casa. Mas eles não veem isso como abandonar sua terra natal. Pelo contrário,
É visto como servir sua família e vila à distância. O dinheiro enviado, chamado de remessa, representa uma grande parte da economia de Samoa. Vilas inteiras são sustentadas por familiares que trabalham em fábricas em Auckland ou colhem frutas na Califórnia. Isso cria uma situação singular, onde um chefe de aldeia pode depender financeiramente de seu sobrinho lavando pratos em Sydney, invertendo completamente as dinâmicas de poder tradicionais. O custo de vida em Samoa vai te fazer repensar suas prioridades financeiras. Um fale à beira-mar, uma casa tradicional de estrutura aberta, pode ser alugado pelo preço de uma vaga de estacionamento em São Paulo. Peixes frescos, frutas tropicais e vegetais custam uma fração do que você pagaria em qualquer país desenvolvido. Mas produtos importados, aí a coisa muda. Uma caixa de cereal pode custar R$ 150. Um pote de pasta de amendoim, R$ 200. Isso cria uma sociedade onde os alimentos tradicionais não são apenas escolhas culturais, mas necessidades econômicas. Os samoanos comem produtos locais porque são acessíveis, saborosos e os conectam à sua terra. A comunicação em Samoa é uma arte. Enquanto o resto do mundo desenvolvia línguas escritas, os samoanos aperfeiçoaram a tradição oral. Histórias, genealogias e leis eram transmitidas de geração em geração apenas pela memória. Contadores de histórias experientes podiam recitar linhagens familiares de 20 gerações sem errar um nome. Mesmo hoje, com o acesso à escrita, a palavra falada tem mais peso do que contratos escritos em muitas situações. A promessa verbal de um chefe é sagrada, e quebrar sua palavra é uma das piores ofensas na cultura samoana. Isso gerou situações curiosas nos tribunais modernos, onde acordos verbais tradicionais entram em conflito com os sistemas jurídicos ocidentais que exigem documentação escrita. A língua samoana é uma beleza à parte. Com apenas 14 letras no alfabeto, pode parecer simples, mas a complexidade está na pronúncia e no contexto. A mesma palavra pode ter significados completamente diferentes, com pequenas variações, no tom ou pausas. Isso torna a poesia e as canções samoanas incrivelmente ricas em camadas de significado que as traduções nunca conseguem capturar completamente. As crianças aprendem a falar em registros formais e informais desde cedo, sabendo instintivamente quando usar linguagem respeitosa com os mais velhos e quando a fala casual é apropriada com os amigos. Prepare-se para a inveja dos influenciadores digitais. Samoa tem alguns dos lugares mais fotogênicos do mundo que quase ninguém conhece. A praia de Lalomanu, com sua meia-lua perfeita de areia branca e palmeiras balançando, parece ter sido projetada por um algoritmo para o máximo de apelo no Instagram. Mas como Samoa não tem a infraestrutura turística do Rio de Janeiro ou Fernando de Noronha, você pode ter esse paraíso só para você. Sem multidões, sem vendedores, sem barulho, apenas as ondas e os pássaros. Você e uma praia que parece perfeita demais para ser verdade, fazendo você se perguntar se não entrou em um cenário de filme por engano. A forma como os samoanos lidam com a morte e os funerais vai mudar sua visão sobre a mortalidade. Os funerais não são eventos tristes, mas celebrações da vida que podem durar dias. As famílias gastam quantias enormes de dinheiro, às vezes se endividando por anos, para dar aos seus entes queridos uma despedida digna. O corpo é mantido na casa da família, não em uma funerária, com os familiares mantendo uma vigília constante. Tapetes finos, os itens culturais mais valiosos de Samoa, são trocados em cerimônias complexas que reforçam os laços familiares e as hierarquias sociais. A quantidade de comida preparada poderia alimentar um pequeno exército, e espera-se que todos que conheceram o falecido compareçam e contribuam. Mas será que é só isso? O que mais pode ser revelado sobre o que acontece depois da morte? Descubra nos próximos vídeos. As crenças espirituais de Samoa vão muito além do que abordamos hoje.
com conexões entre os vivos e os mortos, que desafiarão tudo o que você pensa que sabe sobre o além. Chegamos ao fim desta jornada pelas realidades surpreendentes de Duduk, Samoa. E eu quero que você reflita sobre algo. Em um mundo cada vez mais homogêneo, onde todas as cidades começam a parecer iguais e as culturas se misturam em uma uniformidade global, Samoa se destaca como um testemunho do poder de manter a tradição enquanto abraça a modernidade. Eles pegaram a globalização e a fizeram funcionar para eles sem perder sua essência. Eles mostraram que existe mais de uma maneira de organizar a sociedade, mais de uma definição de sucesso e, definitivamente, mais de uma maneira de viver uma vida plena. Se este vídeo abriu seus olhos para a incrível diversidade da experiência humana, considere deixar um valeu demais. Seu apoio financeiro não é apenas apreciado, é essencial. Ele ajuda este canal a ir mais longe, permitindo que eu pesquise e compartilhe mais histórias incríveis de todo o mundo que desafiam nossas suposições e expandem nossos horizontes. Cada ajuda financeira, por menor que seja, contribui diretamente para trazer a você mais conteúdo alucinante sobre as maravilhas escondidas do nosso planeta. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada a Samoa, a nação insular que prova que a realidade é mais estranha e maravilhosa do que a ficção.